Oi, saudações pessoal. Hoje a gente vai estar tratando aqui de higiene ocupacional, né? Uma das áreas aí da segurança do trabalho. E bem-vindos aí de volta. Será essa nossa aula assíncrona. Deixa eu diminuir um pouquinho a minha tela aqui. Um cantinho aqui. Isso. Então vamos lá. Que seria aqui a higiene ocupacional. Esse vídeo eu vou disponibilizar para vocês como material complementar, o vídeo aí da Fundacentro, né? Fundação Jorge do Prado de Saúde e Segurança do Trabalhador. Ela vai explicar um panorama geral da higiene ocupacional, mas nós vamos tratar aqui diretamente com vocês, né? Então, a higiene ocupacional se dedica aqui à análise, né, nos ambientes de trabalho de 3 grupos de risco, né, os riscos físicos, os químicos e os biológicos. Então, a higiene vai estar identificando esses riscos, né, avaliando e recomendando medidas de controle. Tá? Essas medidas de controle podem ser de várias naturezas, pode ser, por exemplo, questão administrativa, de eu não comprar aquele tipo de equipamento, de eu isolar, restringir acesso a algum setor, a algumas pessoas, né? Diminuir tempo de exposição, são medidas administrativas. Pode ser também proteções coletivas, por exemplo, aí uns abafadores de ruído, bloqueios para radiação, né? Blindagens aí, e também as proteções individuais, como por exemplo aí os óculos de segurança, os respiradores, né? Mais para frente a gente vai estar analisando esses riscos em mais detalhes, né? E vamos poder aí ver também os equipamentos de proteção coletiva e individual para cada tipo de risco, por exemplo, aí para o ruído, né? Para o risco químico. Então vamos começar pelos riscos físicos. São aqueles que têm relação com a energia, né? Quando a gente pensa em física aqui, lembra da ciência física, né? Que é a ciência da energia. Então, o ruído, a pressão, né? As radiações. Claro, essas energias que podem causar problemas à saúde, distúrbios à saúde. Então, um dos riscos físicos é o ruído, né? Que na verdade é um som indesejável, uma onda mecânica, né? De pressão, que pode afetar, né, não somente o nosso ouvido, mas também o nosso equilíbrio, também a nossa questão mental aí, de concentração, né? Pode bloquear também a comunicação e favorecer acidentes de trabalho, causar estresse, né? A radiação ionizante é aquela radiação que consegue desequilibrar a matéria. Então, elas conseguem desequilibrar a matéria, criar íons, né? E claro que isso vai nos afetar a saúde, né? E a gente tem que tomar cuidado. Eu estou aqui com um equipamento de medição de radiação. Vou ligar ele aqui. Veja, está ligando aqui. Ups, vamos lá. E olhem só que surpresa, aqui na minha casa, onde eu estou gravando esse vídeo, vocês estão até ouvindo uns barulhos de fundo aí, domésticos, né? Não está zero a radiação. Seria bom ser zero, né? Mas será que eu vou então ficar doente com essa radiação de 0,024 mRem por hora, que é a mesma coisa que 0,024, no caso agora 23, né? Microsievert por hora? Será que eu vou ficar doente? Estou arriscando a vida dos meus filhos aqui em casa, né? Não, né? Porque existe uma coisa chamada limite de tolerância, uma quantidade que o ser humano aguenta e morre de velho sem ter distúrbios, sem ter problemas à saúde, né? Se a gente ficar dentro desse limite de tolerância, né? Por o caso do limite de tolerância da exposição ocupacional, que a gente pensar aqui no trabalhador, que está 8 horas por dia, todo dia, durante 35 anos, né? Lá na empresa, até se aposentar, ele vai ter ali um limite que tem que ser dimensionado para isso, para eu poder me aposentar sem desenvolver doença, né? Doença ocupacional, doença do trabalho. Tá? Então a gente vai estudar detalhadamente esses limites aí de tolerância e como é que a gente se enquadra neles, né? E assim, o ruído também, eu estou ouvindo aqui um ruído e não estou ficando surdo, né? Porque eu estou dentro do limite de tolerância. As radiações não ionizantes são aquelas que
não conseguem, claro, desequilibrar a matéria, mas podem nos causar maior saúde também. Tá? Um exemplo aqui é o raio laser, o ultravioleta solar, o ultravioleta do processo de soldagem, as radiações térmicas, né? O infravermelho. E a gente também vai ter uma aula para trabalhar essas radiações e as proteções do trabalhador para esse risco. Tá? Também o calor, né? Falei agora, é um tipo de radiação também, é radiação térmica, né? Infravermelho, e o frio, né? Então tem dois problemas aqui. Se eu não estiver dentro da temperatura adequada, a faixa de temperatura para a saúde do ser humano, adequada para a saúde do ser humano, posso ter doenças, né, relacionadas a essa exposição. Então, no caso do calor, a gente tem a hipertermia, também conhecida como sobrecarga térmica, né, as câimbras de exaustão térmica. No caso do frio, a gente vai ter a hipotermia, que é a baixa da temperatura do corpo humano e ele começa a entrar em colapso, né? Então, vamos aprender a nos proteger, né, dessas fontes de energia aí. E posso ter a proteção através do tempo de exposição, da hidratação do trabalhador, roupas, ventilação, né? Isolamentos térmicos também, aqui por causa do frio. Né? Outro risco físico, né? Uma outra forma de energia aqui, são as pressões anormais. Né? Então, tem aqui no caso do mergulho, né? A pressão hiperbárica, e tem também a hipobárica. Tá? Quando a gente está abaixo da pressão atmosférica, né? Eu posso ter algumas situações de trabalho assim, mas o mais comum é a pressão hiperbárica, né? Estou submetido a uma pressão maior que a pressão atmosférica, e aí eu posso ter dois tipos de doença. Uma é a narcose, que é me intoxicar com o nitrogênio do ar, porque eu estou numa pressão maior, e a outra é a embolia, quando eu retornar para a pressão atmosférica, esse nitrogênio residual aí no meu sangue ele vai virar gás de novo, né? E aí pode obstruir as minhas artérias, né? Meus capilares, e causa a embolia, conhecida aí como doença do mergulhador, né? Muito comum aqui na região da Costa Branca, aqui com o mergulhador de lagosta, né? Pescador de lagosta. Também os riscos químicos, a gente vai ter várias aulas aí de avaliação de risco químico, a higiene ocupacional se ocupa também disso, né, da avaliação e do controle de riscos químicos. São aquelas substâncias, né, químicas, compostos, substâncias simples também, que podem causar aqui a intoxicação, né? Então, a gente vai estudar lá na aula de risco químico mais para frente, na semana que vem, né? Essa questão aqui de como identificar esses riscos, como mensurar, como proteger, o que é esse limite de tolerância. Então, dentro dos riscos químicos, a gente tem aqui as poeiras, né, que são contaminantes em suspensão no ar, também contaminantes sólidos, né, conhecidos aí como aerodispersóides. Tem os fumos também, que são originados aí do processo de soldagem, do processo de fundição, que nada mais são do que partículas metálicas solidificadas, né, que estão em suspensão no ar. Também as névoas aqui são líquidos daí, a gente parte do líquido para o particulado líquido, né? Então, um spray de tinta, né? Spray de agrotóxico, veneno de barata que a gente usa em casa de spray. Né? Então, essas são as névoas. E eu tenho também as neblinas aqui, uma foto lá da China, da neblina tóxica. Né? A neblina é quando eu parto do vapor para o particulado. No caso da chuva, né? A gente diz que está neblinando, né? Então, a partir do vapor d'água para a partícula de água. E nesse caso aqui não vale só para água, né? Vale também para vapor de gasolina, vapor de outras substâncias que normalmente são líquidas, mas pode ter uma fase vapor, na atmosfera, por exemplo, e aí condensar e formar essa neblina, né? Neblina tóxica. Tem ainda os gases, são aquelas substâncias que normalmente estão no estado gasoso, nas condições normais de temperatura e pressão, quer dizer, uma atmosfera e 25 graus Celsius, ela está no estado gás, por exemplo, aí o metano, né? O gás de cozinha, que é o butano-propano, uma mistura, o CO2, o dióxido de carbono.
E os vapores são aquelas substâncias que normalmente são líquidas ou sólidas e elas têm uma fase gás, né? Então, por exemplo, a naftalina normalmente é sólida, mas ela tem uma fase gás que é o vapor de naftalina, aquele cheirinho que a gente sente em casa quando tem naftalina, né, no ambiente ali. Tá? Então, o ácido sulfúrico normalmente ele é líquido, mas ele tem uma fase vapor e a gente pode inalar essa fase, essa, esse vapor e se contaminar, né? E, finalmente, o outro grupo de risco, o risco biológico, a gente vai ter também uma aula sobre isso, bem detalhada, né? Ainda essa semana, sobre os agentes biológicos, os micro-organismos, também conhecidos aí como patógenos, né? A gente está agora vivendo a pandemia aí do coronavírus aí, né? O SARS-CoV-2. Então, são micro-organismos indesejáveis. E o que isso tem a ver para um técnico de química? Além da pandemia, se lembre que você pode estar fazendo análises químicas de material contaminado com um agente biológico. Por exemplo, você vai lá coletar uma amostra de água, né? E aí para analisar a constituição física, físico-química dessa água. Mas ela pode ter um agente biológico ali, pode ter o vírus da hepatite, por exemplo, né? Então também tem que me aprender a me proteger em laboratório e também na minha vida cotidiana aí dos riscos biológicos. A higiene ocupacional vai estar tratando desses riscos, né, no ambiente de trabalho. Tá? Então avaliar esses riscos, né, primeiro identificar, né, reconhecer os riscos, depois avaliar, ver se eles estão no limite aceitável, né, e não estando, como é que eu vou controlar cada risco desse naquelas medidas de controle que a gente falou no início, que podem ser medidas administrativas, por exemplo, contratar pessoas qualificadas, comprar equipamentos adequados, restringir acesso, né? Construir os setores adequados ao trabalho com esses agentes, né? Também medidas de proteção individual, a luva, o óculos, a máscara, e as medidas de proteção coletiva, por exemplo, a capela química, o sistema de ventilação, uma barreira para radiação ionizante. Ok, gente? Então esse é o panorama aqui da higiene ocupacional dessa aula de hoje. Muito obrigado. Respondam aí o questionário, por favor.